Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui a partir das 5h50 da manhã para um bate-papo olhando para o fechamento de mercado no dia anterior e trazendo também as principais notícias que podem mexer com o mercado financeiro no dia de hoje. Hoje, dia 15 de dezembro de 2021, chegamos aí na metade do mês, basicamente, né? Muito obrigado pela sua companhia. Você que nos assiste ao vivo aqui ou posteriormente gravado, não esqueça aí, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo. Dessa forma o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Você também pode acessar aí um dos links dos grupos de WhatsApp para que você também receba esse material em PDF diariamente antes das 7 horas da manhã e também de forma gratuita. Olhando um pouquinho aí para fechamento de mercado no dia de ontem, tivemos um dia com bastante volatilidade novamente, índice Bovespa tentando aí, em alguns momentos se descolar das bolsas internacionais e fechar em alta, mas ao fim do dia fechamos com uma nova queda, uma leve queda aí novamente no índice, que o mercado de forma geral aí repercutiu a ata da reunião do Copom, que traz aí um discurso, um tom mais duro aí em relação a políticas monetárias que forcem a redução aí da inflação, né? E com isso aí a necessidade de aumento dos juros de forma geral. Indicadores aí que foram registrados recentemente trouxeram, né, inclusive o próprio IPCA da semana passada, uma redução em relação aí ao ímpeto dos preços, né, e também as expectativas de mercado, mas ainda existe uma incógnita muito grande que faz com que o Banco Central, de forma geral, aí olhe com uma visão de que a meta da inflação no ano que vem já esteja aí praticamente estourada e inclusive aí uma perspectiva do início de 2023 vindo com o mesmo tom, e a gente fala um pouquinho mais sobre isso durante o nosso bate-papo. Também tivemos aí ontem, durante o período de pregão, muita discussão em relação à PEC dos precatórios, que acaba preocupando investidores também. Lembrando, a PEC aí abre espaço no orçamento para o próximo ano, e as próprias falas do presidente Jair Bolsonaro dizem aí que não há recurso para pagar as PECs, toda a PEC aí, todos os precatórios, desculpa, no próximo ano, no ano de 2022. Então isso gera uma maior incerteza fiscal também para os investidores. Mas o principal movimento aí que afetou o mercado ontem é a ansiedade e a expectativa em relação aí à reunião dos bancos centrais, né? Temos aí diversos bancos centrais que definem taxa de juros nos próximos dias. Hoje, basicamente, aí temos o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, com um peso muito grande. Temos discussões também do Banco Central Europeu e também do Bank of England, do BOE, que acabam mexendo com o mercado também durante essa semana e preocupam os investidores, visto que vivemos aí um momento aí com grande volatilidade, inflação subindo em todos os países do mundo, e inclusive temos a dificuldade aí da nova variante da Covid-19, que podem aí gerar mais inflação por conta aí de gargalos aí em produção, visto que alguns países aí retomaram também algumas medidas de distanciamento e podem vir aí, caso aumente os casos de Covid-19, trazer novos lockdowns, o que pioraria ainda mais essa retomada. Essa foi a principal tônica, esse aguardo em relação aí à aceleração de retirada de estímulos e principalmente aí esse aumento possível de juros que deve ser discutido aí nos próximos dias em diversos bancos centrais. Com tudo isso aí, a tônica do mercado ontem foi de queda nas principais bolsas, e olhamos agora para números de forma geral. Índice Bovespa aí caiu 0,58% a 106.760 pontos. Vimos o dólar aí subir 0,44%, dólar chegando a R$ 5,69. A bolsa de tecnologia norte-americana Nasdaq caiu 1,14%, chegando aos 15.237 pontos.
índice S&P 500 caindo 0,75 a 4.634 pontos e Dow Jones caiu ontem 0,30% a 35.544 pontos. Olhando aí para a Europa como um todo, o euro subiu 0,15%, chegando aos R$ 6,41. As bolsas aí tivemos o DAX na Alemanha caindo 1,08%, o DAX que havia lateralizado aí no dia anterior, o DAX então chegando a 15.453 pontos. Na França, o CAC caiu 0,69%, chegando a 6.895 pontos, e no Reino Unido uma queda menos acentuada de 0,18% a 7.218 pontos. O mesmo movimento de queda aí também por conta desses receios aconteceu na Ásia no dia de ontem, onde a China caiu meio ponto percentual a 15.136 pontos e o Japão caindo 0,73% a 28.432 pontos. Olhando também para o cenário de cripto, as criptomoedas aí que oscilaram bastante nas últimas semanas, com quedas inclusive aí frequentes, ontem voltaram a fechar em cenário positivo. Bitcoin subiu 3,62%, enquanto o Ethereum subia ontem no fechamento 2,71%. As commodities, principalmente aí o petróleo futuro aí também vindo a cair no dia de ontem, com todas as incertezas que trazemos diariamente aqui em relação à produção e consumo de petróleo por conta também das medidas restritivas em diversos países, forçaram aí o Brent com a cotação aí para final de dezembro desse ano, fechando a $73,43, enquanto o WTI fechou ontem aí a $70,42 o barril, fechamento de ontem de petróleo futuro. Índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, voltou aí a ficar acima dos 20 pontos, fechando ontem em 21,89 pontos, uma alta de 7,78%. O índice VIX mede aí a volatilidade do mercado de renda variável, consequentemente mede o risco desses mercados. Olhando também para metais futuro, ontem o ouro aí caiu, fechando a $1.769,70 a onça. Alumínio futuro fechando ontem a $2.622,50. E o ferro refinado fechando aí a $107,04, cotação aí para fechamento no fim de dezembro desse ano, as oscilações aí de metais futuro. Olhando aí para o desempenho do índice Bovespa, as principais altas de ontem aí vieram de frigoríficos, né, onde Marfrig, JBS e BRF ficaram aí com as principais altas. Marfrig subiu 6,80%, chegando a R$ 23,57. JBS S3 subiu 5,34% a R$ 37,28. BRF, Brasil Foods, chegando aí a uma alta de 3,73% a R$ 20,29. E fechamos as principais altas aí com Raio 3, que é Rumo, que subiu aí 2,70% a R$ 18,61, e BBDC4 Bradesco, que subiu 1,71% a R$ 20,18, fechamento aí do dia de ontem, dia 14, as principais altas do índice Bovespa. Já as principais baixas, com essa perspectiva ainda de juros mais altos e inflação acelerada, força aí algumas empresas, principalmente de tecnologia, a terem um desempenho aí inferior. Tivemos ontem Bpan 4 caindo 12,18%, Banco Pan fechando aí a R$ 18,82 a cotação do dia. LWSA3 Localweb caiu também 11,11%, chegando a R$ 13,20. Cash 3, que é Melius, caiu 10,68% a R$ 3,26. E as ações de Banco Inter também caindo forte no dia de ontem. BID11, que são as ações Units, caindo 8,29% a R$ 33,51. E BID4 caindo 7,67% a R$ 11,07. Essas foram as principais baixas do índice no dia de ontem.
Olhando para indicadores aí que podem mexer com o mercado no dia de hoje, dia 15, nós temos aí divulgação do índice IBCBR, que é um índice aí que basicamente é uma prévia do PIB, né? Então já olhando aí para o quarto trimestre, fechamento de PIB com o indicador índice IBCBR, vale a pena então ficar de olho nessa divulgação. Além disso, no dia de hoje nós temos divulgação aí do fluxo cambial estrangeiro, mostrando também um pouco aí dessa confiança do investidor em relação ao Brasil, com toda a questão de risco fiscal e político que vivemos nesse momento. Trazendo aí alguns indicadores a nível global que vale a pena ficar de olho. No Reino Unido nós temos a divulgação do IPC e do IPP, índice de preços ao consumidor e índice de preços ao produtor, então também vale a pena ficar de olho nessa divulgação. Já tivemos algumas divulgações onde a inflação no Reino Unido aí é a maior dos últimos 10 anos, então preocupando também e reforçando os assuntos em relação a definições do BOE, Bank of England, e também do Banco Central Europeu sobre retirada de estímulos aí para conter também o consumo. Hoje nós temos também o IPC, índice de preços ao consumidor na França, vendas no varejo nos Estados Unidos, o estoque aí de petróleo bruto nos Estados Unidos, que também pode mexer novamente com o preço da commodity, e temos por lá juros e projeção econômica e também a declaração coletiva de imprensa do FOMC, que é basicamente o Copom dos Estados Unidos, onde se reúne ali os diretores do Federal Reserve para definir os próximos passos da política monetária e definição sobre taxa de juros. Temos então no meio da tarde aí essas divulgações que são as mais esperadas do mercado aí por essa semana e óbvio podem mexer bastante aí no dia de hoje com os mercados a nível global. Olhando para a área política e tudo aquilo que pode impactar o mercado financeiro no dia de hoje e nos próximos dias. Ontem, aí, apesar de grande discussão durante o dia em torno da PEC dos precatórios e alguns pontos aí que não eram inicialmente de concordância, principalmente entre Câmara e Senado, foi aprovado então em primeiro turno, né, já na noite de ontem, na Câmara, e foi aprovado então a PEC dos precatórios, com a segunda fase, né, aquela parte ali que os senadores haviam mudado. Lembrando, para que haja aí a sanção do presidente Jair Bolsonaro, as duas propostas têm que ser aprovadas em 2 turnos, em Câmara e também no Senado, sem nenhuma mudança. Alguns partidos, alguns parlamentares que haviam colocado alguns adendos lá na questão da reforma e mudanças no Senado retiraram, e outras situações aí entraram em comum acordo aí pela Câmara, pelos deputados, e no dia de hoje devemos continuar com a votação. A PEC aí que deve liberar mais de 100 milhões de reais aí no orçamento de 2022, principalmente recursos que auxiliam aí no Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família, e obviamente isso causa um impacto grande no mercado financeiro, então vale a pena ficar de olho aí nessa aprovação e possível aí posteriormente sanção do presidente Jair Bolsonaro da PEC dos precatórios. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, mantém aí o inquérito contra o atual presidente Jair Bolsonaro por falas nas lives, já falávamos sobre isso aqui durante alguns dias. Isso pode trazer novamente um certo desconforto aí entre os poderes, né, executivo e judiciário nesse momento. Tivemos recente aí algumas rusgas entre o legislativo e o judiciário, e desde o dia 7 de setembro, onde o presidente Jair Bolsonaro, alguns dias depois, redigiu uma carta aí pedindo desculpa aos membros do STF, esse conflito estava um pouco amenizado, uma bandeira branca havia sido levantada, mas nos últimos dias voltou a ter algumas acusações, inclusive aí o presidente Jair Bolsonaro em declarações falando que é perseguido, ele e seus aliados, pelo STF, o Supremo Tribunal Federal. Esse inquérito do ministro Alexandre de Moraes é principalmente em relação às falas do presidente Jair Bolsonaro em uma das suas lives, falando aí sobre a questão de urnas eletrônicas, e a outra ele fala principalmente aí associando vacinas contra a Covid-19 a novos casos de HIV, de AIDS, e por isso aí esse inquérito é mantido aí de investigação contra o atual presidente. Podemos ter desdobramentos nesse sentido.
Ontem também foi aprovado no Senado e agora encaminhado para a sanção do presidente Jair Bolsonaro o Marco Legal das Ferrovias, que permite aí, a partir de então, que haja maior investimento do setor privado na questão de ferrovias. Hoje aí a nossa malha ferroviária está bem sucateada e a maior parte aí do transporte, principalmente aí de grãos e transportes em geral, acaba acontecendo por via terrestre, dificultando aí, e também com o preço dos combustíveis trazendo aí uma maior dificuldade. Vimos diversos pontos aí, greve dos caminhoneiros, entre outras situações que acabam afetando a distribuição e o custo do final do produto aqui no país. Então devemos ter nos próximos anos uma mudança nesse sentido. Vale a pena então ficar de olho também nesses desdobramentos. Polícia Federal, e aí voltando a falar aqui do atual presidente Jair Bolsonaro, intimou o filho mais novo do atual presidente para depor sobre um suposto tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Então também podemos voltar a ter discussões nesse sentido e, óbvio, isso pode mexer com o mercado financeiro e com a confiança dos investidores de forma geral. Vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Eleições 2022, no dia de ontem, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, aprovou a unificação de horários para votação para a eleição presidencial em 2022. Inicialmente temos alguns estados aí que diferem o horário, né? Por exemplo, o Acre, que são 2 horas além do horário de Brasília, e normalmente tem o horário mantido ali para a votação no dia da eleição. Deve ser feita uma equalização e utilizado aí o horário de Brasília para todos os estados. Então, uma mudança aí que pode impactar bastante aí também nas eleições 2022 e mexer, obviamente, com o mercado. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos e vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Olhando um pouquinho aqui para a economia e aquilo que pode mexer com o mercado no dia de hoje e nos próximos dias, a ata do Copom no dia de ontem e mais algumas falas de membros de diretores do Banco Central reforçam a questão de uma taxa de juros mais alta durante um período mais longo, pelo menos aí até o final do primeiro trimestre de 2023, e também uma preocupação do próprio Banco Central em relação à inflação acima da meta no mesmo ano, no mesmo período aí de 2023. Inicialmente o Banco Central brasileiro acreditava aí que poderia buscar aí com o ajuste monetário, né, com uma taxa Selic mais alta, buscar aí uma redução da inflação para alcançar a meta aí no ano de 2022. Essa meta foi abandonada recentemente, aí, inclusive por projeções do próprio Boletim Focus e dos diretores do Banco Central brasileiro, e a ideia era focar na meta de 2023, que agora realmente tem também uma preocupação maior através aí da fala e da ata do Copom. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos, mas esse movimento de taxa de juros mais alta por um período mais elevado também pode, obviamente, mexer com o mercado nas próximas semanas. Lá nos Estados Unidos também tivemos no dia de ontem a divulgação do IPP, Índice de Preços ao Produtor. Sempre reforçamos aqui que esse indicador, ele no futuro acaba impactando também a inflação ao consumidor, visto que os valores são repassados, os custos são repassados ao consumidor final, e por isso aí a maior especulação em relação a definições do Federal Reserve no dia de hoje. Lembrando, então, desde ontem aí o Fed, o FOMC, né, o Copom dos Estados Unidos aí estava reunido desde ontem, e hoje aí define então quais são os próximos passos aí, se irá haver uma aceleração da retirada de estímulos, como o próprio presidente do Banco Central norte-americano, Jerome Powell, já sinalizou em alguns momentos, e também qual será a nova taxa de juros. Inicialmente não deve haver uma mudança em relação à taxa nesse momento, mas vale a pena ficar de olho também depois nas falas, na coletiva de imprensa e na próxima semana, e também na ata do FOMC, que mostra aí quais são os próximos passos aí do Banco Central norte-americano. Hoje começa aí a primeira fase do Open Insurance aqui no Brasil, que é semelhante ao Open Banking, né, com a ideia aí de liberar as informações entre instituições financeiras e que cada indivíduo
cada consumidor, cada cliente seja dono das suas informações também. A ideia é que também seja fatiado as fases aí do Open Insurance, igual aconteceu com o Open Banking, mas permitindo aí no futuro uma movimentação diferente e oferecimento aí de seguros mais baratos e mais personalizados aí para os clientes. Então, esse movimento que inicia hoje também nos próximos meses, próximos anos, deve mexer bastante com o setor de seguros e com a economia, com o mercado financeiro de forma geral. O Brasil aí, devido às suas incertezas fiscais e políticas, essa semana também teve aí renovada a sua nota de crédito, né, o seu rating aí pela agência de crédito Fitch, que é uma das maiores agências aí de rating do mundo, que manteve a nota do Brasil em BB- com perspectiva negativa, ou seja, isso também afeta aí a confiança dos investidores, né? Lembrando que quando há uma nota de crédito menor, ou seja, uma maior possibilidade de você não reaver os seus recursos e os juros, ou seja, haver um calote, você exige um prêmio maior, exige um juro maior recebido aí em relação a países sem risco, né, ou títulos livres de risco, como acontece aí, e nós sempre falamos aí dos títulos norte-americanos, as treasuries, que hoje são considerados livres de risco, sem risco de calote, e óbvio pagam uma taxa bem menor do que a taxa paga aqui pelo governo brasileiro. Vale a pena então continuar monitorando e ficar de olho aí nessa movimentação aí de recursos de investimento estrangeiro direto aqui no país. E tivemos aí também durante a noite de ontem, né, e a madrugada de hoje, indicadores na China que impactam o mercado de forma geral, uma desaceleração nas vendas do varejo de novembro, lembrando aí que novembro, né, principalmente o dia 11 de novembro, é um dia emblemático na China, onde aí a compra de produtos, aí, entre aspas, o dia do solteiro, lá na China acaba movimentando bastante também o mercado chinês, as vendas no varejo, e elas ainda vieram abaixo da expectativa, então isso mostra uma certa retração nesse sentido. Por outro lado, a produção industrial do mês de novembro na China veio acelerada, o que mostra aí uma aceleração também da indústria chinesa e, óbvio, um maior consumo aí de commodities, e o que acaba também trazendo aí um impacto para diversas empresas aqui no Brasil. Vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Olhando um pouquinho para o mercado e para cenário corporativo, o estado de Minas Gerais aí começa hoje aí um processo de concessão de 2 rodovias à iniciativa privada. Esse movimento também tem diversas empresas do setor que devem participar do leilão, e isso pode movimentar esse mercado, sempre reforçando que isso não é uma recomendação de compra, apenas trazendo aí notícias que podem impactar o mercado, sejam positiva ou negativamente. Setor de turismo também, que tem forte prejuízo aí, né, desde o início da pandemia. Tivemos lockdown, medidas restritivas, as pessoas com receio de viajar, com receio de locais com muitas pessoas, de ir a locais públicos, acabou fazendo com que houvesse uma queda e um prejuízo muito grande para o setor de turismo no Brasil, mas ainda assim o ano de 2021 deve fechar aí com um crescimento de mais de 20% no setor em relação ao ano de 2020, mostrando certa retomada e, óbvio, agora com vacinas e principalmente os países com uma maior quantidade de população vacinadas já começam aí a ter um horizonte diferente em relação aí ao crescimento para 2022. No dia de ontem à noite, a Petrobras anunciou a redução no preço dos combustíveis na refinaria em torno de 3%. Já há alguns meses não víamos um movimento de redução. Lembrando, hoje a precificação aí da Petrobras, ela usa como base, como parâmetro, o preço do petróleo no exterior. E com a queda que nós tivemos aí nos últimos dias, isso força também essa redução. Isso fez com que ontem houvesse uma leve queda nas ações de Petrobras, apesar aí de muitas agências e muitas casas de análise dizerem que essa redução não deve impactar a realidade aí de crescimento e preço-alvo aí da companhia para os próximos meses. Itaúsa ontem também vendeu parte da sua participação na XP,
por um valor aí de 1,2 bilhões, ela ainda mantém aí quase 5% aí dos votos da companhia e quase 15% ainda também do capital social total da XP, mas se desfazendo aí de parte então das ações da XP, isso também pode movimentar o mercado. E por fim, as montadoras de veículo, que inclusive têm tido bastante dificuldade no país por conta da falta de insumos, falta de peças, em diversos momentos aí fechando as fábricas e promovendo o lay-off, né, que é a suspensão temporária do contrato de trabalho de diversos empregados ou dando férias coletivas por falta de insumos, por falta de matéria-prima. Agora elas entram em um novo movimento de lobby também e de investimentos para trazer modelos aí híbridos aqui para o Brasil e também modelos de veículos elétricos, algumas montadoras olhando inclusive já com projeção de venda de veículos para os próximos 5, 10 anos. Esse é um movimento também que pode afetar o mercado financeiro e afetar também o setor corporativo como um todo. Agora já são 6h16 da manhã, olhando um pouquinho para a abertura e fechamento de mercado, já temos as bolsas asiáticas fechadas, seguindo a tônica dos últimos dias, né, principalmente com o aguardo em relação a essas definições, essa ansiedade em relação à definição de taxa de juros nos Estados Unidos, na Europa e também na Inglaterra, no Reino Unido. Nós vemos aí as bolsas asiáticas fechando em leve queda. A bolsa chinesa fechou com queda de 0,73% a 15.026 pontos, mesmo com dados positivos vindo aí da indústria, como falávamos hoje, mas uma preocupação em relação ao consumo também e o crescimento. E a bolsa Nikkei no Japão, que oscilava bastante, às 3 horas da manhã fechou com leve alta de 0,10% a 28.459 pontos. Olhando para o restante dos mercados, pré-market e bolsas europeias que já operam desde as primeiras horas do dia, temos bastante oscilação no dia de hoje por questões aí de definição de taxa de juros no Reino Unido, né, pelo BOE, e também por uma inflação mais alta, maior inflação aí dos últimos 10 anos. Nós vemos aí nesse momento as bolsas no Reino Unido em queda de quase 0,35%, enquanto as demais bolsas europeias, o DAX sobe 0,30% e o CAC na França sobe 0,65%, isso às 6h18 da manhã. Nos Estados Unidos, o pré-market também tem oscilado bastante, com as bolsas operando entre perdas e ganhos. Nesse pré-market, essa perspectiva de mercado. Nesse momento, 6h18, nós temos aí Dow Jones subindo 0,10%, S&P 500 subindo 0,05%, né? E Nasdaq caindo 0,15%. Lembrando, o mercado é soberano e temos hoje muitas definições aí, principalmente as definições, as falas aí, a coletiva de imprensa do Federal Reserve, que pode, obviamente, mexer com o mercado e trazer uma reviravolta a qualquer momento do dia. Olhando para a Bolsa Brasileira, ela por 2 dias consecutivos acabou cedendo às pressões aí das bolsas internacionais e fechando em queda. Perspectiva é que siga novamente as bolsas internacionais, mas lembrando, a aprovação da PEC dos precatórios e outros movimentos no mercado interno podem trazer um descolamento ou até mesmo potencializar resultados aí da Bolsa Brasileira, que vinha de uma semana de altas na semana passada e agora aguardamos aí a última semana cheia do mês de dezembro, né, antes dos feriados aí de final de ano. Muito obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Você que nos assiste aqui ao vivo ou posteriormente gravado, não esqueça aí, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo. Muito obrigado, bom trabalho e até amanhã. Tchau, tchau.